imersão, né? Ou seja, quando nos traduzimos para e em outra língua. É interessante notar que a palavra ética surge do grego ethos, né? E aparecia principalmente como adjetivo. Tratava-se de saber se uma ação, um comportamento, uma qualidade, um modo de ser eram ou não éticos. Pensar a partir do adjetivo é discutir, sobretudo, o modo de estar em relação com e para o outro. E já mobilizou, na filosofia ocidental, discursos sobre amizade, com Montaigne e Derrida, mais tarde, sobre justiça, em Kant, sobre afecções, em Spinoza, mais tarde em Deleuze e Guattari, e hoje em Vladimir Safak, entre vários outros que nem conheço, talvez todos. Depois da Grécia Antiga, e talvez por causa dela, a ética foi pouco a pouco associada às questões morais e se tornou, na era moderna colonial, uma disciplina filosófica, uma ciência, ou seja, um substantivo. O que nos interessa aqui é da ordem do comportamento e de um modo de estar em relação, que conceitualmente se traduz em mais, como ver, com adjetivos, advérbios e, sobretudo, preposições, porque existe posição na relação. A reflexão sobre a relação ética pode ser encontrada tanto na filosofia moral e na deontologia, quanto também na sociologia, na antropologia, nos estudos da linguagem, na tradução, ou seja, a relação ética concerne a todos como pensar crítico, crítica da crítica e autocrítica. Iniciamos, então, nossa discussão com o que eu chamo de uma certa tradição discursiva sobre a ética da tradução, do traduzir e do tradutor, sobretudo a partir da prova do estrangeiro de 1984, de Antoine Bergman, e depois seus desdobramentos em Antônio Pino, em Henri Mechanic, em Laurence Penucci e em Spivak. Em seguida, né, para discutir a reflexividade do traduzir-se, questionamos as categorias de estrangeiro e convocamos as questões de direcionalidade e de afetividade envolvidas nas relações com, para, em. Enfim, pensar uma relação ética do traduzir-se na outra língua, de sair de si, afetar-se com e pelo outro, voltar a si e afetar o outro, comparece na nossa discussão no ethos do migrante como uma relação metáfora da versão. Assim, começando essa tradição discursiva sobre a ética da tradução, para Tiffen Samoiou, a questão ética em tradução passa sempre pela relação com o outro e a alteridade, mas não do mesmo modo em função da visada filosófica ou pragmática. Para a autora, o desenvolvimento dessa virada ética nos estudos da tradução mobilizou discursos sobre a relação das línguas entre elas e a consideração do próprio traduzir como relação, diálogo, encontro, e não mais como transporte. O ato fundador dessa virada estaria em L'épreuve de l'étranger, A Prova do Estrangeiro, de Antoine Bergman, publicado em 84. Barbara Godard, em L'éthique de traduire, Antoine Bergman e o Virage éthique, a ética de traduzir, Antoine Bergman e a virada ética e tradução, modaliza seu discurso com o uso do futuro do pretérito. Poderíamos escrever a transformação das teorias da tradução sob o signo de uma virada ética que teria sido instaurada, inaugurada em 84 com a publicação A Prova do Estrangeiro. Esse uso do pretérito, do futuro do pretérito, questiona de alguma maneira até onde se deu essa virada ética nas práticas e teorias da tradução. O outro é o estrangeiro que nos põe à prova na tradução, pondo à prova nosso comportamento ao ser afetado por e com o outro. O caráter ético, baseado no reconhecimento do outro enquanto tal,
enfrenta resistências no mundo da tradução, já que não submeter o outro a nenhuma restrição local pode levar à possível desagregação do que se constitui como identidade do local. Estamos diante de uma relação ética quase impossível, que negocia a acolhida do outro e a transformação do mesmo, se que nenhum dos dois, nem o outro, nem o mesmo, se desconstrua. Assim, Bergman passa a discutir um absoluto ético na tradução, em que a tradução deixaria de ser ética quando é feita num ambiente de inverdade. A ética do reconhecimento do outro, do acolhimento, deixa o lugar, no seu livro Pour une critique de traduction, para uma crítica das traduções, a uma pura visada traduzinte, que vai se opor à ética da diferença, da posição e localização, e a uma política da tradução nas teorias de Henri Mechonic e Laurence Benucci e de Spivak. E, em Antônio Pino, a questão ética se torna uma deontologia profissional. Para esse último, a discussão de Antoine Bergman é acadêmica demais, intelectual demais, abstrata demais, temos quase vontade de dizer política demais para Antônio Pino. E pretende deslocar a questão ética para o sujeito social ao propor uma ética profissional do tradutor. Ele concebe a tradução não só como um ato de comunicação, mas como uma transação econômica, um serviço profissional com um cliente para um receptor determinado. A relação ética que ele apresenta, né, é socioeconômica e a atenção é dada à recepção. Para ele, se há uma relação ética do tradutor, ela se dá com seu cliente, e não com o estrangeiro, a autoridade ou com o original. Nesse sentido, a questão da direcionalidade, se traduzimos do materno para o estrangeiro, do estrangeiro para o materno, ou seja, se o estrangeiro é fonte ou alvo, não é uma questão, nem um problema na proposta de Pino. O fazer do tradutor é guiado por diferentes órgãos, as recomendações dos clientes, as normas aplicadas às traduções, os prazos, as distâncias. O fazer ético se baseia na responsabilidade do profissional e busca favorecer a relação entre o tradutor e seu cliente. Pino apresenta até princípios que chama de éticos, que se parecem mais com um código de deontologia no qual todo profissional deve se apoiar para tomar decisões, mesmo que sejam complexas e práticas, como quem paga, para que serviço e quando. Essa responsabilidade ética do profissional, para Pino, garantiria ao cliente a não intervenção do tradutor nos produtos, as traduções, e, por isso, pressuporia o apagamento do fazer tradutório, ou seja, o tradutor não assina sua tradução, é a empresa cliente, o contrator, que assina. O que está em jogo em Pino é uma deontologia pautada na lógica do mercado e, consequentemente, ele se afasta das questões éticas e políticas envolvidas no processo tradutório. Para Mechonic, a questão ética do traduzido passa também pelos sujeitos, mas por sujeitos que agem. No seu livro Éthique et politique du traduire, Ética e Política do Traduzir, ele nos propõe pensar o traduzir como um agir poético, político e ético. A questão passa a ser um espaço de encontro no qual os sujeitos podem tornar-se sujeitos. Para ele, a relação ética deve ser vista não como uma responsabilidade social, mas como a busca de um sujeito que se esforça em se constituir como sujeito pela sua atividade, mas uma atividade tal que só é sujeito àquele por quem o outro é sujeito. E, nesse sentido, como ser de linguagem, esse sujeito é inseparavelmente ético e poético. É na medida dessa solidariedade que a ética da linguagem concerne todos os seres de linguagem, cidadãos da humanidade, e é nesse sentido que a ética é política.
Assim, ele nos convida a pensar a tradução como um agir simultâneo entre dois sujeitos e pelo qual ambos surgem como sujeitos. Assim, é o sujeito do texto que faz do tradutor um sujeito traduzido. São inseparáveis e implicam uma igualdade e reciprocidade, uma amizade, talvez, uma aliança. Nessa perspectiva, as categorias da comunicação, como receptor, emissor, fonte, órgão, se tornam inoperantes, porque a visada é a relação, um interdiscurso, ou seja, a linguagem habitada por um sujeito-corpo que não se encontra na instância da língua, mas no discurso. Pensar a relação ética fora da política é desconsiderar os sujeitos instaurados poeticamente na linguagem, como seres de linguagem e como corpos políticos. Venucci, ele, em Escândalos da Tradução para uma Ética da Diferença, pensa a tradução não mais como um serviço ou um ato de assimilação, mas como reconhecimento da diferença interlinguística e intercultural, um ato político transformador. Enfim, um escândalo. Eles propõem uma ética da diferença e da localização. Se a diferença se manifesta na relação, comparação ou analogia, há posições nessa relação, e cada lado desenvolve poeticamente estratégias de resistências e abertura. Considerar a posição na tradução passa por uma ação crítica criativa do tradutor com o outro. Assim, para Venucci, a estranheza mantida numa tradução, por exemplo, não deriva apenas de uma postura ética em relação ao estrangeiro e à letra, ela deriva tanto de forças e estratégias da cultura-fonte, quanto da cultura-aula, em função das posições nas relações de poder que se exercem entre elas. Na cultura-aula, os rastros, todas as significações pelas quais passaram os siglos, criam resistências. Em ambas, cultura-fonte e aula, histórias de resistências afetam suas posições tradutórias. Não só as posições tradutórias clássicas, como fonte, aula, original, tradução, mas posições, oposições geopolíticas, historicamente constituídas entre colonizador e colonizado, homem, mulher, branco, preto, heterossexual, homossexual, nacional, estrangeiro. Assim, a posição, a localização, mostra de que modo a prática tradutória participa da manutenção da hegemonia em escala global. As desigualdades produzidas ao longo da história colonial e pós-colonial não são meros fatores que a tradução tem que reproduzir por coerções econômicas e políticas. Ao contrário, o ato tradutório que põe em relação deve se esforçar para quebrá-las. O ato tradutório ético torna-se uma ação de transformação social, uma posição política. Reencontramos a questão da posição e da localização em Spivak, para quem a tradução não pode ser vista como uma simples manipulação interlinguística, mas como a relação entre culturas que produz uma transvalorização cultural, na qual o reconhecimento do outro pode reiterar ou perturbar as relações de poder. Spivak, ao propor uma ética da diferença cultural, exige um reconhecimento do outro enquanto outro para transformar as relações hegemônicas construídas pelo imperialismo entre as culturas europeias e estadunidenses e as culturas do chamado Terceiro Mundo. Desse modo, podemos dizer que Spivak defende, como Venucci, uma postura ética ligada à situação discursiva, já que a violência política que existe na tradução manifesta as relações assimétricas entre línguas e nações. Para Spivak, a tradução pode, no seu fazer, criticar os imperialismos e propor o que ela chama de tradução democrática, para fortalecer relações horizontais verdadeiramente recíprocas entre as culturas. Contra o imperialismo,
ela propõe uma reflexão ética sobre a particularidade das formas culturais, atenta à alteridade radical do outro, ou seja, o modelo de tradução desfamiliarizante que expõe os limites da linguagem. A tradução é um relacionar-se, e esse relacionar-se com o outro, como fonte da própria elocução, é o ético, por ser relacional, como ser para. A relação ética, do ponto de vista do anfitrião, como a que propõe Antoine Bergman, deve não só oferecer um abrigo na língua, mas um ouvir, como nos propõe Spivak. Mas a tradução fundadora entre as pessoas é um ouvir atentamente, com afeto e paciência, a partir da normalidade do outro, o suficiente para perceber que o outro, silenciosamente, já fez esse esforço. Um ouvir que permite, de fato, a abertura ao outro enquanto outro, para ouvir o que ele diz e como ele diz, e não o que convém para a nossa língua, para nossas convenções sociais, que ele diga. Admitindo as diferenças, não posso dizer o que ele diz sem uma transformação da língua que traduz. Só se traduz o diferente, diferentemente. A prova do estrangeiro, com certeza, inaugura uma virada ética nos estudos sobre a tradução, privilegiando o reconhecer, seja uma subjetivação, contra o conhecer, que é uma objetivação, nas relações interculturais, interlinguísticas e internacionais. Lembramos da citação mais famosa de Antoine Bergman: a essência da tradução é de ser abertura, diálogo, mestiçagem, descentramento. Ela põe em relação ou não é nada. Para Bergman, a tradução é inseparável das questões éticas, sociais e políticas. E isso, na França pós-colonial dos anos 80, se torna, para Bergman, um engajamento crítico e político para pensar a abertura e a convivialidade da cultura francesa etnocêntrica, ou melhor, na qual o etnocentrismo se escancara com a presença de imigrantes, refugiados e exilados do mundo inteiro, em especial das ex-colônias francesas. A relação ética na qual o próprio é transformado pela mediação do outro enfrenta resistências profundas nas estruturas etnocêntricas de uma sociedade que busca, a todo custo, conservar sua tradição hegemônica numa volta assim a uma identidade nacional. Leitor de Jacques Derrida, Antoine Bergman se alinha com seu conceito de língua como hospitalidade e com o fato que se fechar ao estrangeiro é se fechar à revitalização da cultura de chegar. Mas, quando para Derrida é preciso acolher o outro em sua radical diferença, ou seja, para que o outro seja de fato o outro, e não uma projeção narcísica do mesmo, é preciso aceitar que as normas da casa sejam dele e não mais do anfitrião. Bergman, ele, acolhe o estrangeiro num albergue, o albergue do longínquo, e não lhe dá residência. Se o conceito de estrangeiro é caro ao romantismo alemão do século XIX, no qual Bergman se alimenta, o tema da imigração ainda é constrangedor na França dos anos 80, e agora 90, 2000, 2020, e até hoje é constrangedor. Quando se discute a relação ética nos estudos da tradução, força é de constatar que, de fato, se discute a relação ética do anfitrião, ou seja, a discussão recai sobre traduzir o outro e não se traduzir na língua do outro. Visando problematizar a relação ética no traduzir-se, propomos discutir brevemente as diferenças desses movimentos complementares em que as posições e direções produzem afetações diferentes. Se a prova do estrangeiro foi uma virada ética nos estudos da tradução, o movimento do traduzir-se convoca a posição do sujeito migrante em busca de um território e língua para viver.
Traduzir e traduzir-se implica as discussões e as questões da discessionalidade e afetividade. Os termos tradução e versão são discutidos numa ampla literatura da área, sobretudo no ensino da tradução. Nosso propósito se inscreve na reflexividade do traduzir-se e convoca as questões de direcionalidade e afetividade. Assim, propomos pensar a tradução como toda a relação estabelecida entre duas línguas-culturas, não importando a fonte e o órgão, nem a relação que o sujeito tradutor trava com essas línguas-culturas. Um texto produzido a partir de uma anterioridade e com a qual ele tem uma relação interdiscursiva explícita. A tradução stricto sensu seria a relação estabelecida entre duas línguas-culturas, em que a fonte é um de fora e o órgão é um dentro, e em que as relações do sujeito tradutor com essas línguas é afetivamente diferente. E a versão seria a relação estabelecida também entre essas duas línguas-culturas, em que a fonte é um dentro e o órgão é um fora, e em que a relação do sujeito tradutor é afetivamente diferente também, que seria no caso da filiação para uma aliança. Como podemos perceber, a relação afetiva que o sujeito trava com as línguas que ele traduz influi sobre as categorias de tradução stricto sensu e versão. Propomos diferenciar essas relações afetivas com as línguas a partir dos conceitos de Deleuze e Guattari, e depois retomados por Vivendi Castro e Metafísicas Canibais, de filiação e aliança. No caso do traduzir-se, partimos de uma língua com a qual o tradutor tem uma relação de filiação, para uma língua com a qual o tradutor tem uma relação de aliança. Os conceitos de língua materna e língua estrangeira não têm pertinência, sobretudo o de língua estrangeira, já que não podemos falar de língua estrangeira para o sujeito tradutor, caso contrário, ele não traduziria, seria leitor de traduções. Como a categoria estrangeira, o conceito de língua estrangeira mobiliza um discurso de Estado-nações que esquece a instância do sujeito ao operar numa concepção identitária e representacionista. Quanto ao conceito de língua materna, já foi bastante problematizado nas pesquisas sobre migrações e nos discursos da psicanálise, como uma língua materna. Entender as relações afetivas que o sujeito tradutor trava com as línguas que ele traduz repercute na direcionalidade e convoca a posicionalidade. Pois, para falar de um dentro e um fora, de um mesmo e um outro, temos que perguntar dentro e fora de quem, mesmo e outro de quem. A letra tem corpo e a relação tem direção e posições. Os sujeitos, corpos e suas afecções para com as línguas e a relação entre línguas e nações tem posições na República Mundial das Letras. A versão é vista como uma relação estabelecida entre duas línguas, em que a partir de dentro, uma filiação. No movimento ex, em que a chegada é um fora. Uma aliança, no movimento imigração. Há um deslocamento do texto que sai do seu local língua de produção e vai tentar se instalar em outro local língua. Há um duplo movimento de emigração e imigração, de sair de si em direção ao outro, no qual não pretendo só me hospedar, mas habitar. Uma relação em que o sujeito tradutor tem mais familiaridade, não em termos de conhecimento, mas de filiação, com a língua de partida, de que com a língua de chegada, com a qual ele trava uma aliança e onde ele instaura o outro. Quanto às noções de estrangeiro, Nadia Aya Kizukit nos lembra que ela deve ser apreendida, sobretudo, política e juridicamente. O estrangeiro se define politicamente na sua relação com a soberania de um Estado-nação, a qual produz elementos jurídicos
que dizem o que é nacional e o que não é. O estrangeiro desse jeito é sempre definido negativamente, como aquele que não é nacional, e pode ser visto, dependendo da posição, como inimigo porque ameaça a coesão nacional. Além disso, há uma diferença quase que ontológica entre o estrangeiro e o imigrante. Todo imigrante é um estrangeiro, mesmo depois de conseguir juridicamente seu registro nacional. No entanto, nem todo estrangeiro é um imigrante. O estrangeiro pode proporcionar um descentramento do local, mas não chega a transformar o tecido social e cultural, ao ponto de se falar em revitalização, como acontece com a imigração. Para Alexinos, o estrangeiro conforta a ordem estabelecida pela racionalidade espacial. Ele representa o fora, ou alhures, sem os quais o aqui e o dentro não encontram legitimidade. Ele não perturba, pelo contrário, ele participa do arranjo social. Seu sotaque esclarece o bem-falar e a cor da sua pele dá destaque à do autóctone. Se os estrangeiros podem não ter uma certa autonomia psíquica e intelectual que os protegem quando se expõem ao mundo, o migrante e o exilado estão sempre num duplo vínculo emocional e reflexivo. Ainda segundo Alexinos, a identidade exílica se funde numa crise permanente que diz respeito ao conjunto dos valores e dos critérios de julgamento que obriga o exilado a uma postura crítica ininterrupta. O exílio e a migração reproduzem esse estado de crise, crítica, ruptura, na medida em que as suas experiências só escancaram a divisão entre dois pertencimentos e a separação desses dois lugares. Pois, como ainda diz Alexinos, o estrangeiro se repete ele mesmo, mas em outro ambiente, outra língua, enquanto o exilado não consegue fazer. Reprodução impossível que obriga o exilado à tradução. O migrante está em tradução permanente. Ele se instala e, ao se traduzir na outra língua, no outro território, não podendo se reproduzir, ele produz território e língua. O imigrante é, ao mesmo tempo e não sucessivamente, um ex e um in, pois nunca deixa de ser os dois e reivindica as duas territorialidades para inventar outras no processo criativo, crítico, ou seja, digestivo. A experiência da emigração e emigração nem sempre separa o que a distância afastou. E esse pensamento dual, que perpassa a lógica cidadã dos Estados-nações, não consegue integrar a complexidade do fenômeno da migração. A prova do migrante pede um habitat, uma relação transformadora de si, do outro e do tecido sociocultural. Traduzir-se e traduzir no e pelo outro, não só para passear, mas, como diz Viveiro de Castro, para habitar o equívoco. Essa prova passa pelo reconhecimento poético da tradução-migração como uma dimensão essencial no dever das sociedades e das línguas, e não somente um efeito ou uma consequência. Desculpe. Alexinos nos diz que a migração é componente da democracia, ou ela persistirá em se apresentar como uma crise. A migração, como a tradução, não são efeitos ou consequências, que são da ordem da explicação, mas processos relacionais transformadores, que são mais da ordem do comentário e da crítica. Entre pensar uma língua que tudo traduz com o olhar neocolonialista e a intraduzibilidade das especificidades, temos corpos em relação que garantem o movimento crítico e inventivo do sujeito e das línguas. Enfim, para terminar, a visada ética para Bernard é, como já vimos,
uma relação de respeito com o original e com a alteridade. Dois termos que se confundem, já que a alteridade de que fala é sempre o original que traduzo na minha língua. No entanto, na versão, no traduzir-se do outro, essas noções estão separadas, o original e a alteridade não conhecidas, já que quem nos pede é o outro. Não estamos mais em posição de anfitrião. Como traduzir numa dupla relação ética com a alteridade e com o original, que desta vez não estão do mesmo lado? Ou seja, como? Porque é sempre um modo de ser ético comigo mesmo e com o outro. A relação ética parece sempre problematizada unidirecionalmente, ou seja, eu com o outro, e não na dupla relação eu com o outro e eu com eu, proposta por Henri Mechonic, que em suas palavras ele diz: a ética, questão de comportamento consigo e com os outros. A ética é o que fazemos de si e dos outros. É um agir, é um dar valor. No traduzir-se em e com o outro, a noção de alteridade se complexifica. Saio de mim para o outro lugar, o outro lado, e ao fazê-lo, me torno o outro do outro. Não me torno o outro, nunca o serei, mas o outro do outro no movimento de volta a mim. No migrante, a dupla relação e de emigrante e imigrante tensiona seu agir. A relação com a partida é uma relação com nós mesmos, de filiação, e a vontade ou necessidade de sair. Vários afetos se desenham aí, sem dúvida, como o prestígio de ser publicado numa língua de prestígio, por exemplo. Questões como: para que língua decidimos emigrar? Por quem queremos ser lidos? Há línguas que nos afetem mais ou nas quais queremos mais nos transformar? Que internacionalização queremos? No processo de globalização de mercadorias, porque hoje tudo é mercadoria, conhecimentos, saberes, artes, produções culturais e científicas, ou seja, o que traduzimos, as línguas dos imperialismos, ditas globais, parecem nos internacionalizar mais que outras. Mas temos que ter consciência que não agir sobre essas línguas só reitera o que Milton Santos chama de a globalização tal como ela se dá, ou seja, perversa. No seu último livro, em 2000, em Por uma Outra Globalização, Milton Santos aponta para 3 globalizações. A globalização tal como ela se dá, perversa. A globalização como fábula, as esferas informacionais, a internet, o que estamos vivendo hoje com as fake news, e uma outra globalização possível. Cabe a nós, ao meu ver, nos posicionarmos nessa globalização que queremos. Muito obrigada. Obrigado, professora Alice. Muito profunda a sua reflexão, muito necessária também. Estou cheio de questões aqui na minha cabeça depois dessa fala, mas eu vou deixar para o outro momento, vou passar para a professora Priscila, e depois a gente faz essa conversa de maneira mais profunda e complexa, como a sua fala foi. Professora Priscila, então você está com a palavra. Bom, à vontade. Obrigada, Luiz Cláudio. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar a minha projeção.
Só um minutinho que eu não tá indo aqui. Então, só aproveitar o momento para dizer aos participantes, se quiserem deixar as perguntas no chat, aí eu vou anotando aqui, depois eu encaminho as professoras. Eu não consegui projetar o PowerPoint, mas assim eu acho que vai. Vocês estão vendo bem? Ou está muito pequeno? Tá ótimo, professora. Ok. Então, vamos nesse arquivo. Então, primeiramente, né, e novamente reitero, boa tarde a todos. Quero inicialmente, é claro, agradecer o convite das minhas colegas Tarsila e Tânia, e cumprimentar especialmente a professora Alice, com quem estou dividindo essa conversa, e o professor Luiz Cláudio, que está mediando essa live. Claro, cumprimentar todos os meus colegas docentes, que eu já vi várias carinhas aqui, e, claro, todos os estudantes, participantes. E vou passar diretamente a minha fala. Vou tentar me ater ao texto, tá? Eu estou olhando para baixo porque eu estou lendo para não fugir muito do tempo. Então, assim, passando diretamente, né, a fala, é imprescindível que eu comece, né, estabelecendo meu lugar de fala, meu posicionamento, né, nessa discussão nossa sobre questões de tradução. Então, eu intitulei essa fala como a relevância da tradução nos estudos sobre literatura e imprensa. Diferentemente da professora Alice, né, eu estou muito longe de ser uma pessoa experiente na área de tradução, e minha formação também não foi na área de tradução, né, e meus interesses, eles são transversais à área de tradução, né, como já deu para perceber um pouquinho na apresentação que o professor Luiz Cláudio fez. A tradução, teoria prática, né, e o campo específico, científico acadêmico da tradução, cruzaram meu caminho em dado momento da minha vida profissional como professora e pesquisadora. E a partir de então eu passei a me interessar mais, né, nessa área e agregar estudos, teorias, reflexões transversais aos estudos da tradução em meus trabalhos e atuações. Então, meu lugar de fala, nesse modo, é de uma pesquisadora dos dados dos estudos literários, especialista nas relações entre literatura e imprensa, que se interessa, reflete, busca entender e organizar dados pesquisados sobre as contribuições da tradução para o campo literário nacional e internacional, em especial, no âmbito da literatura produzida para e a partir da imprensa do século XIX. Os estudos da tradução, em especial os estudos propriamente ditos sobre traduções e versões, são, portanto, uma ferramenta que tem se mostrado essencial para conhecermos e entendermos melhor as dinâmicas de produção e circulação da literatura, mas, igualmente, né, da cultura, dos valores e conceitos, de ideias, enfim, através da mídia impressa no século XIX. Nessa perspectiva, interessa também observar, por exemplo, os agentes, o suporte de publicação, os produtos, né, a sua recepção, divulgação e consequências práticas desses produtos no mercado editorial, livreiro e de periódicos, etc. Quer dizer, todo o processo e mediadores em torno de uma dada tradução, chegada ao Brasil ou exportada, ou de um texto submetido a traduções e versões a partir do solo brasileiro. Essa minha relação com a tradução, por ser relativamente recente, há pouco mais de 6 anos que eu tenho agregado essa
esses estudos sobre tradução, a minha atuação, claro, ainda é incipiente nas minhas pesquisas envolvendo a tradução, mesmo que meu interesse seja grande e ansioso para me debruçar nesses estudos. O que apresentarei hoje, então, são algumas reflexões, informações e dados iniciais coletados de variadas referências bibliográficas, dos estudos já em curso e publicados, claro, dos estudos de tradução e daqueles sobre imprensa, em que tenho pensado, enfim, e algumas pesquisas iniciais realizadas, né, a respeito da tradução, que eu realizei com alguns alunos, ou individualmente, ou com colegas, né, a partir dessa perspectiva do meu lugar de fala. Então, eu queria começar com algumas indagações, que são talvez algumas provocações, né, para explicitar a relevância da tradução no prisma das principais concepções teóricas que norteiam os estudos das relações entre literatura e imprensa, a qual eu me filio. Do que é feito, do que foi e é constituída a literatura brasileira e no Brasil? De autores e público, diríamos essencialmente. Do sistema autor, obra e público, diríamos muitos acadêmicos fazendo coro a Antônio Cândido. De autor, obra, público e mercado, outros diriam o seguinte, Pierre Bourdieu. Sim, tudo isso é verdade, grosso modo, né, no meu ponto de vista, mas de que autores, de que obras, de qual público e mercado estamos falando? Será que haveria outros e contribuir para o nacional? Impressores e tradutores em todo o processo de produção de livros e periódicos, da concepção à circulação e vendas dessas mídias impressas hoje, mas principalmente, que é o meu foco, né, durante todo o século XIX. E o que dizer das inúmeras traduções de obras-primas, outras obras literárias, hoje menos conhecidas, obras científicas e de conhecimento geral, publicadas, seja como livros, ou como série de artigos, ou mesmo como artigos pontuais, como artigos de atualidade, de opinião, de entretenimento, além das traduções propriamente ditas, adaptações e traduções culturais, de críticas, romances, folhetins, brasileiros em língua portuguesa ou em outra língua, ao longo de todo aquele século. Qual a dimensão da atuação desses mediadores, ferramentas e recursos na produção literária brasileira desde o século XIX? Qual o impacto das variadas traduções, portanto, para o português e versões do português para outras línguas, que sabemos existiram e existem, de variados textos ficcionais, críticos, entre outros, na criação do nosso campo literário nacional e da nossa posição no campo internacional. Naquela época, né, no 19, e hoje ainda. Essas são apenas algumas das muitas interrogações que tentamos responder nessa área de estudos em que atuo, e a abordagem de aspectos relacionados à tradução é imprescindível para esse tipo de investigação. Isso tem se mostrado cada vez mais essencial na minha perspectiva. A história e a crítica literárias mais tradicionais costumam negligenciar muitos ou alguns desses fatores que mencionei acima, que definitivamente, na minha opinião, determinam toda a cadeia da produção ao consumo da mídia impressa. Claro, periódicos e livros.
e hoje também da mídia digital. Inclusive no que diz respeito ao envolvimento, contrato, tipo de produção de célebres autores em relação aos seus editores, em relação ao público, e isso desde o longo século XIX, para me valer da expressão de Eric Robensbauer, até hoje, a atualidade. Muitas descobertas reveladoras e fundamentais para ampliar nossa visão e entendimento sobre nossa literatura já foram feitas, é claro, sistematizadas e publicadas nos últimos anos por estudiosos da história do livro, da história da leitura, da imprensa no Brasil e alguns da área de tradução, e começam a responder algumas das questões colocadas acima, anteriormente. Para citar apenas alguns trabalhos, alguns exemplos de trabalhos brasileiros, né? Lembro aqui pesquisas como dos professores Sidney de Halub, Jefferson Cano, da professora Márcia Abreu e todo o grupo que trabalha com ela, que é um grupo grande, ela sempre trabalhou com grupos grandes de orientandos, enfim, grupos de estudos, como Os Caminhos do Romance, que foi um projeto de 2005, Circulação Transatlântica dos Impressos, a Globalização da Cultura no século XIX, um outro projeto que terminou em 2016. Os trabalhos da professora Tânia de Luca e Valéria Guimarães na área da história, sobretudo história da imprensa, com projetos temáticos como Transfopress Brasil, projeto que funcionou até 2018, Transfopress Brasil, estudo da imprensa em língua estrangeira no Brasil, segunda fase, que atualmente está em vigor, e são 2 projetos liderados pelas professoras Tânia e Valéria, além de alguns trabalhos vindos da área da tradução, claro, como trabalhos das professoras Ofir Bergman, nossa professora da UFG, professora Lenita Esteves, claro, e vi também a professora Maria Helene aqui, né, claro, alguns trabalhos da UFSC, e que já apontavam estreitas relações entre literatura, imprensa, tradução, circulação de impressos e mercado editorial. A língua não é apenas um instrumento de comunicação, isto é, na prática simboliza, né, a língua simboliza poder e prestígio individuais do falante, mas também de uma língua considerada como instrumento de elaboração literária e de difusão de obras ou de uma dada literatura, considerando, né, todo o contexto de capital simbólico do qual fala Pierre Bourdieu. Exemplos disso, quem vai desdobrar muito isso é a Pascale Casanova, em várias das obras dela, né? Exemplos disso, para citar apenas alguns dos mais conhecidos, são a escolha de Beckett, Samuel Beckett, produzir suas principais peças em língua francesa. A mais conhecida talvez seja Esperando Godot, En Attendant Godot, e James Joyce ter conquistado reconhecimento internacional com seu Ulisses somente a partir da tradução do romance para o francês. Né, quem fala muito desses casos, entre muitos outros casos, é a Casanova, em artigo de 2002. Considerando os campos literários nacionais e o internacional, a Casanova, ela esclarece que, e aqui eu vou citá-la em tradução minha, mesmo que já tenha a tradução da República das Letras, o único exemplar que eu tinha em mãos era o meu em francês, então, tradução minha aqui. A tradução é a grande instância de consagração específica do universo literário. Desconhecida como tal, devido à sua aparente neutralidade, ela é em leitores excêntricos, ou seja, de fora do centro. Ela é uma forma de reconhecimento literário e não uma simples troca de língua.
um verdadeiro instrumento da geometria cujo uso difere de acordo com a posição do tradutor e do texto traduzido. Quer dizer, segundo a posição da língua de partida e da língua de chegada. Se é claro entender a consagração de autores ao serem invertidos ou redigirem autonomamente na língua central ou na língua mundial daquele momento literário, isso para retomar um tema mais recente da Casanova de 2015. A tradução de autores já reconhecidos ou obras provindas de campos literários nacionais centrais, por exemplo, a gente poderia mencionar do século XIX e início do século XX, claro, obras em língua francesa ou desse território, algumas em língua inglesa também. Então, a tradução de autores já reconhecidos, obras vindas de campos literários, por exemplo, esses nessa época, implica, no mínimo, a observação de que condições de recepção houve desses autores e obras, bem como quais os efeitos podem gerar ou geraram no campo literário nacional e no mercado receptor, considerando que a economia das letras, retomando, claro, a expressão de Bourdieu, né, é dinâmica e está em constante adaptação. Uma pesquisa que constitui exemplo disso é a tese, e claro, artigos derivados da tese, da professora Ophir Bergman, que estudou a tradução dos Miseráveis para o português, para o português brasileiro, feito por José Justiniano da Rocha, que foi publicada no Jornal do Comércio entre março e outubro de 1862, como romance folhetim. Essa pesquisa apontou ainda que a divulgação desse romance aconteceu no Brasil a despeito da vontade do autor, manifestada em carta ao seu editor, que a professora Ophir cita no seu artigo, que a obra, ele gostaria que a obra fosse publicada em livro, e não em folhetim em qualquer periódico estrangeiro. Então, foi publicado no Brasil antes mesmo, como folhetim, e antes mesmo de ser lançado na França e na Bélgica, onde o Victor Hugo vivia já exilado nessa época, em que foi publicado como livro em 10 volumes. Além disso, professor Ophir, eu tive a formalidade da mencionar a professora pela nossa familiaridade com ela. Então, além disso, a professora Ophir também mostra a ciência de elementos estruturais do romance folhetinesco e a nossa produção romanesca, como cortes estratégicos da narração, a prevalência da ordem cronológica dos acontecimentos, a alternância da focalização interna e externa, a relação do enredo com fatos históricos, entre outros. É claro, a Marlise Meyer também, que é um clássico folhetins, né, os folhetins, ela também discute muito isso, né, essas questões da estrutura do romance folhetim, que aparecem na nossa literatura também. Interessada nesses aspectos, mas não só nesses, né, mas também voltando, recuando um pouco no tempo, eu e a minha colega de área, a professora Valéria, professora da UFG, nós publicamos em 2019 um breve estudo sobre a repercussão de Alexandre Dumas no Brasil. Sempre, claro, buscando por ser um autor célebre já no século XIX? A resposta é sim, mas também, e principalmente, ele se inaugurou oficialmente, em outubro de 1838, o folhetim ficção nos jornais diários brasileiros, nos grandes jornais diários brasileiros,
com o título, né, romance do Alexandre Dumas, publicado no Jornal do Comércio. À época, Dumas já era célebre, também no Brasil, por sua popularidade como autor de teatro e de romances folhetins na França, status também assimilado a partir dos periódicos e obras francesas que aqui chegavam. Enfim, existem estudos que mostram isso. Vou mencionar aqui um muito rapidamente, que é a tese do Alexandre Paixão, em que ele fala sobre a formação do gosto literário no Brasil, e ele estuda exatamente a chegada desses romances em versão original e das traduções. E aí ele discute essa questão também da celebridade de determinados autores conhecidos, mais ou menos conhecidos hoje. Além disso, parte do público, então um público que pertencia à comunidade francesa instalada no Rio de Janeiro, ou de brasileiros que liam em francês nos centros urbanos, que a gente sabe que da população letrada muitos liam, né? Já conheciam a versão original do Capitão Paulo, esse romance que inaugurou o romance, dito romance folhetim, que foi publicado cerca de 50 dias antes no jornal L'Écho Français, Bulletin Politique, Commercial et Littéraire, des Sciences des Arts, jornal em língua francesa, publicado no Rio de Janeiro, produzido e publicado no Rio de Janeiro por Junius Villeneuve, que era também, né, mesmo editor e proprietário do Jornal do Comércio. Aqui cabe, né, dessa informação, cabe dizer que a gente pode levantar no mínimo duas hipóteses, que esse editor, o Villeneuve, estava testando o interesse do público nessa ficção, né, ou em ficção, uma ficção seriada, e contínua, e no segundo derivado, né, dessa primeira hipótese, também que ele usou desse tempo de publicação do romance na sua versão original para exatamente traduzir o romance para ser publicado no seu jornal em língua portuguesa, que era o Jornal do Comércio. Outra razão de se analisar os outros 22 romances folhetins, tendo tido 7 deles continuação, segundo dados coletados por Heningberg, que nós no artigo nos remetemos. O Capitão Paulo foi recebido com sucesso pelos leitores e, desde seu lançamento no Jornal do Comércio, ocupou sempre toda, também na economia do jornal. O êxito dessa primeira tradução do romance, que achava seu espaço de destaque no jornal, gerou igualmente efeitos sobre a dinamicidade da produção ficcional nacional. Segundo apontam os dados apresentados por Salles, na sua cronologia da ficção brasileira, entre 1837, ou seja, em 15 anos, apenas 6 títulos de romances nacionais foram repertoriados. Em 1838 foram lançados 5 títulos, que foram publicados no Jornal do Comércio. Em 1840 e em 1843, outros 5 romances em cada ano foram listados, muitos deles tendo sido igualmente publicados em periódicos. Esses dados demonstram o quão incipiente era a nossa produção ficcional, dos Miseráveis, quando o romance folhetim por aqui se aclimatou. Tanto que após o marco de O Capitão Paulo, das mais de 100 ficções, então a partir do Capitão Paulo a gente teve mais de 100 romances folhetins, textos ficcionais, narrativas ficcionais, publicadas como folhetim entre 1838 e 1844. E isso só no Jornal do Comércio, fora outros grandes periódicos que circularam
nessa época. Então, desses 100, 5 romances são identificados, né, a autores brasileiros, outros 18 títulos são de autores anônimos, podendo, segundo a Heneberg, ser de brasileiros ou não, brasileiros, portugueses, ou traduzidos, ou mesmo adaptados. Antes ainda do lançamento em 1838 da narrativa de ficção ser assimilada como conteúdo das variedades e no folhetim, muitos periódicos já se valiam, desde o início dos anos de 1830, de artigos de atualidades publicados nos principais periódicos internacionais que circulavam fora de suas fronteiras nacionais. Trata-se de artigos de notícias que eram traduzidos e republicados em variados e numerosos periódicos brasileiros. A maior parte, claro, em língua portuguesa, mas em outros também, em outras línguas. Via de regra, a fonte do artigo era citada, e em geral eram notícias das principais capitais europeias sobre questões políticas ou bélicas, ou curtas narrativas ficcionais. Em pesquisa de iniciação científica, realizada por Lucas Avelar e orientada por mim, e que pretendo ainda dar sequência, somente entre 1832 e 1834, foram repertoriados mais de 130 artigos publicados somente no Jornal do Comércio. A fonte dessas notícias, desses artigos traduzidos, eram periódicos como Constitutionnel, Courrier Français, Journal du Havre, The Times, Morning Chronicle, Gazeta Mercantil de Buenos Aires e Universal, dentre muitos outros. Ou seja, não eram periódicos exclusivamente de uma língua, mas, sobretudo, periódicos de língua francesa. Isso a pesquisa também constatou, nessa época, né? Para essa época. Para ilustrar o emprego da tradução em periódicos especializados, cito um último relato de dados de pesquisa que ainda precisa ser concluída, estendida e concluída. É o caso da presença da tradução no jornal O Sexo Feminino, jornal brasileiro, que circulou entre 1873 e 1890, em Campanha, Minas Gerais, e na cidade do Rio de Janeiro, cuja propriedade, editoração e redação era de Francisca Senhorinha da Mota Diniz. Era um jornal, claro, feminino, né, direcionado às mulheres. O recurso redacional da tradução é presente em toda a publicação, durante toda a publicação do jornal. E ele também se destaca pelo tempo em que ele circulou, esse jornal, né? Os jornais eram muito efêmeros nessa época também. Mas há épocas em que a tradução, né, o uso redacional da tradução é mais intenso. Então, em pesquisa preliminar, verificou-se o uso mais frequente de traduções no primeiro ano de publicação do jornal, e depois, por exemplo, em 1875. Aí, o caso de 1875, em anúncios, também, né, se verificou muitas publicações de obras traduzidas e anunciadas nesse jornal, inclusive muitas delas traduzidas pela própria Francisca Senhorinha, editora do jornal. Por exemplo, primeiras lições da infância e direção das salas de asilo, da pedagoga francesa Marie-Pape Carpentier, do Tratado de Costuras e O Poder da Vontade, esse traduzido por M. de A. Correia. Obras originalmente, todas elas, em língua francesa, dedicadas à reflexão sobre a educação formal da mulher e principalmente a mediação moral, a meditação oral, moral e religiosa, os textos indicados como traduções propriamente ditas nesse primeiro ano do jornal, 1873,
são geralmente apresentados como traduzidos do francês, e aqui eu cito entre aspas, né, são traduzidos do francês por Amélia Diniz e Albertina Diniz, filhas da Francisca Senhorinha. E esses artigos têm como tema comum, né, a fé cristã católica. Então, eu coloco aqui um exemplo de uma imagem de um dos artigos para vocês. Esse jornal está disponível na Hemeroteca Digital. Então, alguns dos títulos são religião, como esse que vocês estão vendo, a educação, e a lei de... São alguns títulos como exemplo. Sobre questões linguísticas das traduções no sexo feminino, eu vou citar apenas um exemplo para mencionar um caso curioso, pelo menos a meu ver, que é o uso do termo institutriz, utilizado na tradução de um artigo, em uma frase de um artigo, né, para o português. Esse termo institutriz nitidamente equivale ao termo institutrice, que quer dizer professora em língua francesa. Era um termo, né, pouco na época, né? É um galicismo? Talvez. Claro que muitas mais pesquisas precisam ser feitas, realizadas, para qualquer tipo de afirmação mais sólida e definitiva. A outra ocorrência interessante, no caso desse jornal, do período em que passou, aí no caso é do período em que ele passou a circular sob o título O 15 de Novembro do Sexo Feminino, são duas traduções de notícias traduzidas do The Times, do The Times, isso. A primeira notícia, na edição de 11 de março de 3 de agosto do mesmo ano, que cita essa de 11 de março de 1890. Esse artigo de 3 de agosto do Times, ele se enquadra perfeitamente na temática do sexo feminino. Trata da, cito, racional emancipação da mulher. É o título que vocês podem tentar ver aí na imagem. E então, esse artigo discute o caso de uma educadora russa, Maria Tchebrikova, condenada ao exílio por ter se manifestado contra os procedimentos autoritários do então czar. Para além da temática, é claro, é necessário ressaltar que tal ocorrência demonstra também dois aspectos fundamentais das traduções, textual e cultural. Francisca Senhorinha, que é a tradutora desses artigos, certamente de 3 de agosto, seria leitora do periódico inglês, fato que coloca a família em contato, não só ela, mas também provavelmente suas filhas, em contato com os acontecimentos e pensamentos ingleses da época, além da estreita relação com as publicações francesas, bem como comprova que ela era, e provavelmente também suas filhas, detentora de bom nível em língua inglesa, condição sem a qual não teria subsídios essenciais para traduzir ou adaptar, né? Ainda precisa ser feita uma pesquisa mais detalhada sobre esse artigo traduzido, mas sem um domínio mínimo da língua inglesa, não teria sido possível traduzir ou adaptar esse longo artigo, esse de 3 de agosto, que ocupa 7 colunas e meia das 12 que compõem o jornal. Enfim, tendo exposto algumas reflexões, talvez até bastante básicas, iniciais, sobre a relação da tradução nos estudos sobre literatura e imprensa, e alguns dados de pesquisa, concluo essa breve exposição citando um trecho do artigo a que me referi sobre Alexandre Dumas no Brasil, um trecho que resume as principais ideias lançadas nessa exposição.
A consolidação da imprensa moderna e da produção literária em muitos espaços culturais e nacionais deu-se em virtude do teor literário, dos periódicos e das traduções neles contidas, que permitiram assimilações de forma e conteúdo, de gênero e poética transnacionais. Isso é longamente discutido em várias obras, mas principalmente na Civilização de Journal, de 2011, né? Como vocês veem aí na referência. Nesse movimento, e por meio da circulação da ficção para além das fronteiras, a tradução exerceu um papel-chave, atuando muitas vezes como condição da efetiva mediação e transferência das práticas da mídia impressa e do próprio estabelecimento dos títulos ficcionais internacionais que circularam e eram consumidos em folhetim e livro em cada comunidade cultural e ou nacional. Segundo Pascal Casanova, conforme citei anteriormente, a tradução é uma forma de reconhecimento literário e não uma simples troca de língua. Tal reconhecimento também se dá devido à atuação das forças dos capitais simbólico e econômico existentes no campo literário, claro, como sabemos, teorizado por Pierre Bourdieu. E assim finalizo essa breve exposição e agradeço a paciência e a escuta de todos. Muito obrigado, Priscila, pela sua exposição. Gostaria, então, de encaminhar as perguntas dos participantes, e se ninguém se manifestar, eu estou aqui doido para fazer. Quem quiser fazer pergunta, pode ligar o áudio, né, do seu computador, ou então colocar aqui em forma escrita bate-papo. Alice. Oi. Oi, gente, eu consegui ouvir, viu? Tá puro. Boa tarde a todas. Boa tarde, Cláudio e Priscila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Alice também, muito obrigada. Oi, Tânia. Beijo. Primeiro, uma curiosidade, né? Porque o seu texto relaciona a prática da tradução, de uma forma geral, com uma ação política, né? E aí a gente não está falando só de militância, não. Dá para entender que, de fato, pelos autores que você cita, determinadas concepções de tradução ao longo do tempo, elas vão afetar políticas públicas internacionais, de fronteira, etc. Né? Aí, duas perguntas que se unem a partir disso. Como que o livro do Berman, A Prova do Estrangeiro, como que você acha que ela afetou a política pública na França, né, de recepção, enfim, como que orientou a lidar com processos migratórios, etc., e como que você acha que essa proposta da versão pode transformar isso hoje? Obrigada, Tarsila, pela pergunta. Não sei se eu vou conseguir responder como deveria, mas vou tentar. O livro A Prova do Estrangeiro, de Antoine Berman, é publicado em 84, né? E eu tentei fazer um esforço de situar justamente a escrita do livro, ou seja, foi durante a tese de doutorado dele, o livro é resultado da tese de doutorado sobre a concepção alemã, o romantismo alemão, e ele publica em 84. Num momento na França em que os filhos de imigrantes, porque eu chamo da França pós-colonial dos anos 80, mas poderíamos situar a França pós-colonial a partir dos anos 60, né? Se as ex-colônias se tornam independentes, não só as ex-colônias são pós-coloniais, mas a França também se torna pós-colonial, porque a economia colonial e todos os processos políticos vão mudar nesse momento. E a França, nos anos 60, ela vai receber, claro, migrantes
de vários lugares do mundo, em particular das ex-colônias. E esses migrantes que chegam nos anos 60 têm filhos, e nos anos 80, os filhos de imigrantes vão colocar várias questões, e uma das questões é justamente a prova do estrangeiro, no sentido, o acolhimento desses estrangeiros na França. Bergman vai entrar, claro, nesse debate, como vários intelectuais franceses, nos anos 80, vão entrar nesse debate de acolhimento do estrangeiro, para revitalizar a cultura francesa, que em outro artigo que eu escrevi, eu chamo até de uma certa condescendência, ou seja, esse acolhimento ao estrangeiro, ele acaba também sendo condescendente da parte da França, porque vai mobilizar muitos intelectuais a falar sobre essa hospitalidade, vários discursos políticos. Temos que lembrar que em 81, François Mitterrand é eleito na França, presidente, né, por 2 mandatos, e era a primeira vez que a esquerda vinha na França, né? Que essas questões, justamente, de convivialidade com o estrangeiro vão ser postas e vão ser colocadas como um desafio para vários intelectuais e filósofos franceses para discutir. E o Bergman, eu acho que, no fundo, a prova do estrangeiro se inscreve nesse desafio político-filosófico da França, e em meios a vários discursos políticos, como a França, terra de acolhimento, tinha um slogan nos anos 80, que era France, terre d'accueil, tinha a France plurielle, o discurso da tolerância, o discurso de tolerância à diferença, enfim, todos esses discursos de uma esquerda francesa daquele momento, e o Bergman vai se inscrever. Até que ponto isso vai reverberar nas práticas tradutórias, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Até hoje, por exemplo, a letra do estrangeiro, ou seja, acolher o estrangeiro na sua letra, né, traduzir a letra, ainda é uma negociação o tempo inteiro. Ainda não é aceita completamente, porque vai transformar a minha língua, vai burlar a minha língua, e quase que esteticamente as pessoas são muito resistentes a isso, né? Ainda gostamos de traduções fluídas e naturais que não pareçam traduções. O mercado editorial, e aí o livro que a Priscila citou, da República Mundial das Letras, de Pascal Casanova, mostra isso, ou seja, a circulação ainda literária pelo mundo, pelas traduções, né, ainda é de uma tradução naturalizante, fluida, né, em que é o nativo que tem que traduzir, ou seja, para que entre na sua língua materna, né, e para que se pareça com sua língua materna, e até hoje, nessa República Mundial das Letras, a versão é muito mal vista, ou seja, se traduzir para o outro é muito mal visto. Mesmo se, eu fico pensando, porque no ensino da tradução, a versão ela é quase que irrelevante, e se dá muita relevância profissional para a tradução, ou seja, os alunos têm que aprender mais tradução, ou seja, a traduzir os outros, que versão, ou seja, se traduzir para os outros, né? Até hoje, isso é mal visto. E eu provoco um pouco a universidade, nesse caso, porque eu me pergunto, então, que tipo de internacionalização a gente quer? Vamos querer deixar o outro nos traduzir e decidir o que ele tem que traduzir da gente? Né? Ou vamos nos traduzir, né? E, no fundo, a gente está se traduzindo, porque hoje, com a internacionalização das universidades, temos que traduzir nossos artigos em inglês, em francês, para nos internacionalizar. Então, no fundo, a gente faz versão. É claro que essa versão ainda goza do prestígio do nativo, no sentido que a gente pede para alguém que é da língua para traduzir, para que a gente não pareça muito outro nas nossas versões, né? Para que a gente se pareça com ele. Ou seja, eu traduzo para o inglês, mas sem desformar o inglês. Quando o meu pensamento diferente, é óbvio que ele tem que deformar o inglês, né? Eu lembro da Fernanda Alencar, professora também da UNB, que trabalha com literaturas comparadas africanas.
e ela pega sempre uma citação do Chinua Achebe, quando perguntam para ele por que ele escreve em inglês, né, ele escreve na língua do outro, ele fala, essas línguas globais vão ter que pagar o preço, ou seja, eu vou ter que transformar essas línguas. Então, eu acho que quando a gente se traduz para o inglês, para o francês, essas línguas globais vão pagar o preço de deixar entrar no seu pensamento. Então, acho que sim, é uma posição política, né? Não sei se eu respondi, se eu divaguei, mas é por aí. Obrigada. Priscila, tem uma pergunta para você aqui no chat. Não sei se você está conseguindo ter acesso aí. Sim, você diz da pergunta da professora Maria Helena? Isso. Sim. Se quiser responder. Respondo, claro. Primeiramente, muito obrigada, professora, de estar sendo escutada por você, que é minha bibliografia, né? A Pascale Casanova, ela tem importância fundamental, né, na abordagem que eu e meus colegas dessa área fazemos, né? Claro, ela vem pelas teorias, né, porque ela é uma seguidora de Pierre Bourdieu, e a gente teve acesso por essa corrente de pensamento dele, né, aí tive acesso primeiro à República Mundial das Letras. Ela é fundamental para a gente, para esse estudo do campo literário nacional e como o Brasil se insere no campo literário internacional, tanto em língua portuguesa quanto nas traduções, né. Assim, eu não vou me aprofundar aqui, professora, porque até, enfim, tem muita coisa para dizer, mas ela é fundamental como linha diretriz desses estudos, para fundamentar, né. Esse último livro que você mencionou dela, da língua mundial, né, La Langue Mondiale, eu ainda estou estudando ele, porque tive acesso mais recentemente, ele saiu depois que eu nunca mais voltei à França, então consegui comprá-lo bem depois, e agora que eu estou em fase de estudo desse livro, mas assim, excelente saber que ele está sendo traduzido, porque essa é uma dificuldade que a gente tem, né, muitas vezes a gente quer usar em aulas que não são aulas direcionadas a alunos de língua francesa, e a gente tem a barreira da questão da tradução, né, dessas obras. E acho que é essencial, um livro essencial da gente ter traduzido em língua portuguesa. Felizmente, a gente tem a República Mundial das Letras, e já que você está anunciando essa tradução, eu também vou anunciar que a gente está traduzindo aquele artigo da Casanova, a Consécration et Accumulation du Capital Littéraire, que é um artigo também essencial, né, a gente já conseguiu a autorização e muito em breve ele vai ser publicado, a tradução, a gente vai publicar a tradução, eu e minhas colegas da UFG, a gente está traduzindo esse artigo. Professora Alice, também tem uma pergunta para você, não sei se você consegue ver aí, se não conseguir eu leio. Você pode ler? Alice, você tem algum trabalho ao qual possamos ter acesso sobre essa prova do imigrante e o exercício de traduzir-se? Tem um artigo meu que foi agora aceito pela revista Aletria, que vai sair um número especial dessa revista sobre a ética na tradução. E dentro tem um artigo justamente em que eu falo da ética na versão. Então, eu espero que ele saia logo, né? Mas eu não posso te dar uma data particular. Mas quando sair um número especial da Aletria sobre ética na tradução, estará lá o artigo. Eu acho que vai ter muitos artigos muito interessantes nesse número especial. Alguma pergunta mais? A professora Tânia quer fazer alguma pergunta? Se não, eu faço. Que vontade, Luiz Cláudio, não tem nem propriedade para perguntar, eu sou muito feia. Não, eu também não tenho, mas vou arriscar aqui. Não, eu fiquei pensando, né, eu queria também dizer, assim, a minha função
social, trabalho com os surdos, antes de ser um profissional, e hoje integro o Departamento de Letras Libras e Tradução da UFG. Antes disso, atuava como intérprete na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe, assim, eu trabalho mais com interpretação, né, do que tradução, embora na minha tese eu entrevistei professores surdos e eu tive que traduzi-los. Mas, então, a questão que eu colocaria para a professora Alice primeiro é a seguinte, né? A gente trabalha com um público que é um público que não é estrangeiro, mas é falante de uma outra língua, né? E isso traz toda uma implicação do ponto de vista educacional, do ponto de vista social, em diversos aspectos. E nós, que somos intérpretes, por exemplo, eu conheci a língua de sinais próximo, de me aproximar, né? Não de ver, mas de arriscar ali e entrar na comunidade surda, com 16 para 17 anos, e eu fiquei pensando do ponto de vista ético, né? Como que a gente faz para equilibrar essa relação entre as línguas, né? No caso aqui o parlinguístico português e a Libras, quando a gente está falando de uma comunidade, na ausência de outra palavra, minoritária. Então, como equilibrar isso, essa distribuição do saber, dentro desses parâmetros éticos, sem perpetuar, ou pelo menos na tentativa de não perpetuar, né, opressões e desigualdades, sobretudo nessas assimetrias tão claras de pessoas que vivem no mesmo país que o nosso, né, o Brasil, mas ela dispõe de uma outra língua, então essas assimetrias que naturalmente existem, e como nós, intérpretes, dentro desse ponto de vista ético, podemos ser mais responsivos, então, na nossa atuação. Nossa, ótima pergunta. Eu acho que tem duas questões na sua pergunta, né? A primeira é justamente traduzir dentro de uma mesma nação, né? Eu costumo dizer, justamente quando eu acho que a prova, quando eu falo da prova do imigrante, a prova do imigrante, ela nos leva obrigatoriamente para uma coisa, para um mundo pós-Estado-nações. E porque temos que diferenciar nação e língua, né, parar de atrelá-las, e perceber também que a tradução intercultural não é obrigatoriamente interlinguística, e que a tradução interlinguística não é obrigatoriamente internacional. Ou seja, você tem, mesmo dentro de uma mesma nação, eu posso fazer uma tradução intercultural, porque existem várias culturas. Estamos longe, né, dessa imagem monolíngue da nação, ou seja, entre culturas quilombolas ou outras, ou seja, o intercultural não é obrigatoriamente o interlinguístico, e então temos que tomar muito cuidado ao atrelar essa questão cultura, nação, língua, como uma coisa só. No caso de Libras, eu já orientei mestrados em Libras, e tenho vários alunos, né, que trabalham com intérpretes de Libras. O que eu acho muito interessante é que a maioria deles me falam que eles fazem muito mais versão do que tradução. Ou seja, a língua deles materna é português, e eles traduzem para Libras, né? Então, eu estou, na verdade, traduzindo português para Libras, eu estou fazendo versão do ponto de vista da instância do sujeito tradutor, né? Isso, claro, tem relações de poderes, porque e o próprio intérprete, quando eu pergunto para ele fala que ele fica mais à vontade na tradução de português para Libras que de Libras para português, ou seja, quando ele tem que interpretar um professor surdo e ir para o português. Ele se sente mais à vontade, não sei você, né? Cada um, claro, tem sua experiência particular, e que a grande demanda que eles têm é a tradução de português para Libras. Há uma relação de poder aí, ou seja, a produção do conhecimento parece ser feita em português, e nós temos que dar essa produção de conhecimento para os surdos, para que eles se adequem a essa produção de conhecimento. A tradução do português de Libras para português é uma posição política, ou seja, permitir ao surdo que ele tenha a sua produção de conhecimento e que nós, da língua portuguesa, passamos a ter acesso a essa produção de conhecimento.
né? E em vez de estar sempre dando conhecimento para eles, nosso, produzido em português, que é o que a gente faz muito nas salas de aula, né? E poucas traduções de Libras para português, para a gente ter acesso à produção de conhecimento feito em Libras. Então, eu acho que essa é uma questão ética. Ou seja, se queremos reciprocidade, temos que tanto traduzir o português para Libras, né? Tanto traduzir Libras para português. E aí o intérprete que fala que se sente mais à vontade de traduzir do português para Libras, porque aí nós, em português, não sabemos como é que está nos traduzindo, né? E ele está super à vontade, que quando ele traduz de Libras para português, e aí ele não se sente tão à vontade, né? A adaptação e a interpretação, e aí entendendo a interpretação como uma abordagem quase hermenêutica de compreensão e de passagem de uma mensagem, parece ter uma dificuldade maior quando é de Libras para português. Então, eu acho que isso é uma questão que os intérpretes também têm que se colocar. E isso é uma questão ética. Então, sua fala me fez lembrar, na minha tese, tem uma professora surda que é do Nordeste, né? E ela fala que os intérpretes, quando vão traduzir para o português, ou seja, o surdo, quando ele está falando, em algum evento que os surdos não estão habituados, portanto, a possibilidade de transgressão daquele contexto é muito alta, né? Porque não estão habituados com aquele registro. Então, os intérpretes tendem a evitar os constrangimentos. E ela fala que na verdade, ela quer que tenha os constrangimentos, porque, na verdade, são negociações que vão ser estabelecidas, né? Então, eu lembrei agora desse contexto. Mas como não... Você falou alguma coisa de... Não sei se seria desvirtuar a língua, alguma coisa parecida, mas o contexto também, né, nesse caso. E aí os intérpretes, nessa relação de poder, pode silenciar os surdos de alguma forma. Com certeza. A tradução ela é uma relação de poder que ela pode silenciar, né? Ao mesmo tempo que eu brinco com os meus alunos que parece que a tradução ela é sempre super legal, né? Aquela que faz pontes entre as culturas, que estabelece nessas passarelas. A tradução é violência, como a Tia Samuel fala. A tradução contribuiu ao longo da história para a colonização, né? E quando eu falo de novo da versão e da tradução, ou seja, quando a Priscila apresenta o que se traduzia da Europa para o Brasil, há uma contribuição colonializadora da tradução. Ela estabelece relações de poderes também, né? E quando não se aceita a versão, né, porque justamente há uma posição de poder, a gente não quer que você se traduza, tá? A gente prefere te traduzir, porque aí a gente apaga o que a gente não quer que você diga. Então, de alguma maneira, eu acho que a professora surda, né, que você se referiu, ela tem razão em dizer, tem que manter os constrangimentos. Porque imagina quando a gente traduz do português para Libras, também para os surdos que estão ouvindo essa tradução para Libras, tem constrangimentos dentro da língua deles. O número de, como é que eles chamam, quando digitaliza, né, o número de estrangeirismos que a gente põe na língua deles, né? Agora, quando a gente faz a tradução de Libras para português, aí não pode. Então, claro que a gente tem que burlar o português. Eu, com certeza, não falei desvirtuar. Eu não acho que as línguas sejam virtuosas, mas, com certeza, temos que transformá-las, temos que abri-las, temos que ampliá-las, para que, de fato, a relação com uma alteridade diferente seja uma revitalização das línguas. Muito obrigado, professora Alice. Imagina, eu te agradeço as perguntas. E eu colocaria aqui para a Priscila, eu não sei se é mais minha curiosidade, se não quiser responder também, mas eu fiquei pensando no grau de visibilidade do tradutor nessas publicações que você citou,
e quais normas que estão por trás, né? Se são muito naturalistas ou mais estrangeirizadoras, ou qualquer outro tipo de norma que está por trás ali da tradução. Se você quiser comentar alguma coisa. Sim, claro. É uma curiosidade muito pertinente, que, enfim, super interessante, mas que não tinha espaço também para me desdobrar nisso. Mas é uma outra questão, longa questão também. Assim como autores, né, mais no início do século XIX, não havia tanto a identificação como a gente está habituado hoje, né, até de autores. Quem dirá de tradutores, né? Então, assim, muitos, sim, são identificados ou foram identificados depois, alguns foram identificados já à época, né, como essa tradução que a professora Ofício estudou, dos Miseráveis, ela foi identificada à época já pelo próprio jornal, como do José Justiniano da Rocha, mas também porque o José Justiniano já era uma personalidade, diga-se de passagem, ele não era qualquer pessoa, né? Uma figura notável até na nossa literatura e na nossa história, enfim, política também. Então, assim, há muitos tradutores que continuam invisíveis, talvez até não descobertos. Claro que temos estudos que já discutem, que pesquisaram tradutores no século XIX. Vou citar de passagem a tese da Lee Wyler, né, a tese não, desculpa, a dissertação dela, que ela fala dessa tradução, um pouco dessa história da tradução no Brasil, entre outros trabalhos, inclusive a Ofir também comenta em alguns momentos dos seus trabalhos sobre alguns tradutores, mas o que eu tenho percebido, né, nesse pouco tempo que eu tenho trabalhado com essas questões, é que há muito ainda a se fazer, inclusive no que diz respeito à sua segunda questão, que é como eram essas traduções, né. Eu diria que, pelo pouco que eu tenho estudado, tem um pouco de tudo, tá? Inclusive, adaptações, né? O que a gente chamaria de adaptações e não traduções, né? Então, tem textos que são muito bem traduzidos, né? Com os critérios que hoje a gente teria de boa tradução, como a fluidez na língua da tradução, no caso, o português, que é o que a professora Ofir aponta sobre Os Miseráveis, né? Então, provavelmente isso é mérito do tradutor, né? Mas também há esse tipo de ocorrências, como eu mencionei, da institutriz, que é um termo estranhíssimo, assim, mesmo naquela época, eu falo, porque li todo o sexo feminino, não encontrei essa palavra em outro lugar, sabe, no próprio jornal. Então, assim, tá usando o termo do francês, talvez, né, como eu disse, precisa estudar mais, mas é pouco comum. Há outras traduções que não são tão fluidas. Existe uma dificuldade da gente repertoriar, né, ou seja, encontrar esses artigos fontes, por exemplo, quando se tratam de notícias, porque são notícias espalhadas aí em jornais, em vários jornais internacionais do 19. Para a gente fazer um estudo da questão linguística, que também, apesar de não ser linguista, são questões que me interessam pela língua francesa, né, e pela língua portuguesa, como se deu essa tradução, é uma pesquisa difícil e longa, porque a gente tem que ir atrás desses artigos-fonte, e não é um trabalho fácil de encontrar. Precisa é um trabalho manual mesmo, que você tem que ler e ir atrás, né? Então, assim, isso ainda não... Eu, pelo menos, não fiz isso, desconheço pesquisas sobre isso, mas, de modo geral, como eu mencionei no início, eu diria que a gente tem um pouco de tudo, sabe? Um pouco de tudo. Eu acho que depende muito do tradutor, né? Assim, a gente sabe que há alguns tradutores do 19, né, como José Justiniano, que tinham muita propriedade da língua francesa, no caso das traduções do francês, né? E outros tradutores em outras línguas. Há outros que já anunciam que farão uma adaptação, né? Que desde o início, inclusive dos romances folhetins, que anunciam que vão fazer uma adaptação, e a gente tem relatos aí de vários
teóricos que, inclusive, eles mudaram, né, esses tradutores mudaram o enredo dos romances, né? Então, ainda não tenho uma única resposta para te dar. Não, foi a resposta suficiente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Oi, pode falar. Eu queria pegar a deixa dessa pergunta sobre estrangeirização, domesticação, etc., né? E perceber que não são exatamente posições opostas, mas que podem ser estratégias de resistência das nações que são diferentes. Ou seja, uma nação hegemônica, ela vai ter tendência a naturalizar mais, né, a domesticar, para não deixar o outro entrar, ou seja, a estrangeirização, para não deixar o outro entrar, mas, e aí, quando eles têm essa condescendência, como em Antoine Berman, né, a prova do estrangeiro, aí eles estrangeirizam para mostrar que, olha, como a gente deixa o outro entrar, né? Por outro lado, num país não hegemônico, que já foi colonizado, em que o país colonizador já entrou muito, né, a domesticação pode ser um ato de resistência. Ou seja, eu posso querer traduzir naturalizando para a minha cultura, para não deixar tanto o outro entrar, né? Então, são posições também de resistência, até onde eu deixo o estrangeiro entrar na minha língua, e isso também depende de quem é esse estrangeiro. Se é um estrangeiro do país hegemônico ou se é um estrangeiro de um país não hegemônico. Eu posso ter estratégias de resistências diferentes. Só isso. Perfeito, professora. Mais alguma consideração, Priscila? Então, pode falar. Não, eu ia dizer, não, nenhuma consideração, só agradecer mesmo a oportunidade de poder expor um pouco dos nossos trabalhos, né? Eu disse isso para a Tânia, quando ela conversou comigo, eu falei, mas Tânia, eu não sou especialista em tradução, vocês estão falando com a pessoa errada. Aí ela falou, não, mas é isso mesmo, colocar outras questões. Então, acho que isso é muito importante, e sou muito grata, Tarsila e a Tânia, de ter tido essa oportunidade, porque a gente, né, são raros os casos, os momentos que a gente tem para isso, né, para expor e poder conversar. E espero que a gente continue conversando sobre essas questões e outras, em outros eventos, em outros momentos. Espero encontrar a professora Alice e aprender mais com ela, em outras situações também. Foi um prazer conhecê-la, professora, e prazer participar da mesa com você, é claro, né? Prazer foi todo meu. Eu gostei muito da pesquisa que você fez. Eu acho que são pesquisas importantes no Brasil, porque ainda está se constituindo no Brasil, na verdade, essas pesquisas sobre a história da tradução no Brasil. E é muito importante pesquisas sobre a história da tradução no Brasil para a gente entender justamente como é que historicamente se estabeleceu essa relação com o outro e de que outro a gente está falando, né? E essas histórias da tradução ainda é muito incipiente no Brasil, mesmo que já existem vários grupos de pesquisa, né? Na UFSC, a Maria estava aqui, a professora Germana, que tem um grupo também sobre história da tradução literária no Brasil, e são pesquisas muito incipientes para entender esse processo também de abertura do Brasil. Eu acho que se a gente não entender a história do Brasil, a história da tradução no Brasil, teremos dificuldade de entender também a história do Brasil. Estão muito ligadas. Então, são pesquisas muito relevantes. Para mim, foi um prazer compartilhar essa mesa com vocês. E agradeço demais a Tarsila, a Tânia, o Luiz, por esse convite. Eu resumiria que a tradução ela é agente de mudanças, então, mesmo quando ela é transportada para outro campo profissional, ela enriquece também o campo profissional da qual ela está fazendo parte. Então, seja uma pessoa muito de dentro ou muito de fora, a tradução consegue
abarcar todos, né, e todas. Então, novamente, eu queria agradecer o convite também, a participação, adorei conhecer a professora Alice, a professora Priscila eu já tinha visto pela Faculdade de Letras, mas a gente ainda não conversou, e agradecer a professora Tânia, a professora Tarsila, por esse momento, espero que a pós sempre promova esses encontros. Enfim, gostaria de saber se a Tarsila quer falar alguma coisa. Só agradecer mais uma vez, foi ótimo ouvir vocês. Obrigada, Luiz Cláudio, pela mediação. E agradecer também as pessoas que estão aqui com a gente, né? Muito obrigada. E bom fim de semana para vocês. Então, um bom fim de semana também para todos e todas. Agradeço novamente e encerramos esse encontro. Muito obrigado. Um bom fim de semana a todos.